Eis que então você é uma pessoa com muitas ideias maravilhosas que dariam para fazer livros incríveis, mas como colocá-las no papel? Ou seja, como escrever? Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Perotti, este é mais um vídeo do Fala Luiz e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a escrita. Não, hoje eu não quero conversar sobre provas, vestibulares, dissertações e coisas do tipo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a escrita criativa, fugindo daquela ideia da escrita profissional, oficial, de provas. Vamos nos focar na escrita literária, na escrita de um roteiro, ou seja, na escrita de uma obra sua. Para compreender esse processo criativo é necessário compreender que um conto, uma poesia, um roteiro, ele não se faz apenas de ideias, e sim de palavras. A escolha de palavras, a técnica de escrita, o seu estilo impresso naquela folha, naquele roteiro, naquela tela. Com isso eu quero dizer que é tão importante quanto a própria ideia do texto, a forma como você vai empregar aquilo tecnicamente. E dessa forma eu gostaria de começar com o primeiro ponto, que é não espere a inspiração. Aquilo que se chama inspiração, ou seja, o estímulo de escrever, vem pela concentração e pela disciplina. Não espere um impulso criativo do nada ou cante as musas para que essas te ajudem no processo de criação. A inspiração é um estímulo que pode ser alcançado por meio de uma atmosfera que propicie isso, de concentração e de trabalho. Ouvir uma música, meditar, ler alguma coisa. Várias são as formas possíveis de tentar encontrar um estímulo criativo e vai depender de você encontrá-lo aquele que se adequa melhor à sua necessidade. Mas definitivamente não espere que ele caia do céu. O que nos leva aos próximos pontos, que é escrita e leitura. Arte é técnica, arte é expressão, mas arte também é trabalho e prática. Escrever todos os dias, tentar transformar isso em uma prática diária, assim como a leitura é importante e na verdade uma peça fundamental para que você consiga escrever melhor. Não deixe que ideias fujam, anote todos os seus insights. Mantenha consigo um pequeno caderno, um bloco de notas, qualquer coisa que você possa ter à mão no momento que aquela ideia incrível aparecer na sua cabeça. Mesmo caótica, mesmo solta e desconexa de todas as outras ideias que você tem, mantenha guardada porque pode fazer a diferença numa história futura, por exemplo. E como a escrita também é técnica, estruture muito bem tudo aquilo que você quer escrever. Antes de dar vida à pena, ou melhor, antes de começar a teclar no computador provavelmente, pense muito bem aonde você quer chegar com o seu texto, quais as formas de expor aquela ideia, estruture tudo aquilo que irá ser criado. Mas para além dessas dicas básicas de se escrever criativamente, existem alguns exercícios que a gente pode fazer ao longo do dia. Eu escolhi 10 deles para compartilhar com vocês. Não são nada difíceis, tentem brincar com eles, se divertir, que eu acredito que os benefícios serão muitos no futuro. Primeiro, escolha 10 pessoas que você conheça. Ah, Luiz, mas pode ser 9? Pode. Pode ser 8? Pode também. Pode ser. Escolha quantas pessoas você quiser. Porém, escreva pequenas frases que descrevam como elas são. Tente ser detalhista, transmita as características físicas e as características psicológicas. 2. Grave 5 minutos de rádio ou de qualquer coisa que você escuta, pode ser um podcast, por exemplo, e a partir daquele diálogo desenvolva, transcreva uma narrativa em cima daquilo, crie uma história. 3. Autobiografia. Você já pensou em escrever sobre você mesmo? Faça-o de maneira sucinta, escreva uma autobiografia de no máximo 500 palavras. 4. Objeto. Escolha um objeto aleatório que está à sua volta. Agora escreva sua origem, de forma fantástica. Da onde ele veio, a quem pertenceu, para que serve. 5. Faça uma descrição de qualquer cômodo da sua casa com no máximo 300 palavras. Detalhes, hein? 6. Mantenha um diário ficcional. Como assim um diário ficcional? Crie situações ficcionais que descrevam seus dias. Esse é um exercício maravilhoso para desenvolver a criatividade. 7. Reescreva. Pegue um livro, pode ser aquele seu livro favorito. Escolha um trecho e reescreva de maneira diferente. Por exemplo, transforme uma história de fantasia em uma história de terror. Um romance gótico em uma história policial, por exemplo. Sinta-se à vontade. 8. Analise autores. Escolha um autor e escreva sobre o que acha da forma como ele trabalha. Características de escrita, estilo, enredo. Após esse processo, analise quais os elementos você pode adicionar ao seu próprio estilo de escrita. Lembrando, isso não é um processo de imitação. Não tente escrever como aquele autor, e sim trazer elementos diferentes que você acredita que possam somar ao seu processo de escrita. Crie o seu estilo baseado nas suas influências. 9. Reescreva os seus próprios textos. Pegue aquela pequena narrativa em primeira pessoa e tente reescrevê-la, por exemplo, em terceira pessoa. Você pode também modificar o tempo verbal, um narrador de observador para onisciente, por exemplo, ou
ou o estilo. Isso vai trazer um novo ponto de vista à sua própria criação. 10º, observe o mundo à sua volta. Preste atenção nas pessoas que andam à sua volta ao longo do dia, a forma como conversam, como se expressam, pequenos trejeitos, por exemplo. Tente trazer essas características para dentro da sua história, para os seus personagens. Lembra daquele pequeno trecho de conversa que você ouviu no ônibus? Transcreva ele, desenvolva, faça uma pequena história baseada naquilo. Traga vida aos personagens de sua obra. Senhores, estas foram algumas das ideias que eu trouxe para vocês sobre escrita criativa. Eu espero que tenham gostado. Semana que vem eu volto com outro vídeo, um outro assunto. Mais o mesmo rapaz aqui falando com vocês, ok? Até mais, tchau, tchau.